Lucas. Lucas, capítulo 8. E vamos inicialmente lermos os versos de 1 a 3. Lucas 8. De 1 a 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, confiamos uma vez mais esse tempo de comunhão e de estudo da Tua Palavra às Tuas santas mãos. Quão carentes e dependentes somos de que sejamos assistidos e suportados pelo bendito Espírito Santo. E assim te rogamos que nos visites nessa noite de comunhão. Fales ao nosso coração. Use a Tua palavra de tal forma que realmente ela seja como nela mesma ela é, viva e eficaz. Espada de 2 gumes. E que o Senhor possa assim trabalhar nossos corações, aperfeiçoando-nos segundo a imagem do nosso Salvador. Nos confiamos a Ti, Senhor, esperando toda a provisão da Tua parte. Estende a Tua mão e nos dá Tua porção nesse tempo de reunião. Assim esperamos tudo de Ti. Oramos no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, de alguma maneira, essa tarde representou para mim um desafio. Nós estamos separados em 2 grupos, irmãos e irmãs. Nós iniciamos ontem uma série sobre o que o Senhor busca em sua igreja, compartilhando algo sobre Betânia, as 7 visitas do Senhor a Betânia. E ontem nós vimos a primeira visita com todos os irmãos juntos, então, incluindo nossas irmãs que estão ali na parte de baixo. E hoje, como teríamos, segundo o programa, esse tempo separado, inicialmente houve um desejo posto diante do Senhor de que algo particular fosse dito aos homens, maridos e pais. Mas entendo da parte do Senhor que nós devemos, de alguma maneira, seguir um caminho paralelo ao que iniciamos ontem. Ou seja, o encargo é o mesmo. Nós iremos ver o que o Senhor busca em sua igreja. E não seguiremos, neste momento, seguiremos no segundo tempo, a segunda visita do Senhor a Betânia, registrada em João capítulo 11. Para que também as irmãs, então, todos nós juntamente, possamos, então, participar da sequência toda. Mas, considerando, então, nessa tarde, diante do Senhor, esse texto de Lucas capítulo 8, que vamos abordar, o texto anterior a ele e um outro texto posterior a ele, ao que lemos, estaremos seguindo na mesma linha do que é que o Senhor tem buscado na sua igreja. Se nós quisermos tornar isso de modo mais prático, digamos assim, o que ele tem buscado nas suas assembleias espalhadas pelos cantos da face da terra. Não importa que tipo de confissão essas assembleias possam ter. Isso, nesse caso, é irrelevante. Nós queremos saber o que o Senhor tem buscado para o seu testemunho
nas suas assembleias, espalhadas pela face da terra. Porque há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai, há um só Espírito. E todos nós, como nosso querido irmão diz, ali Douglas, ali na abertura, nós temos o privilégio de podermos experimentar essa comunhão do corpo de Cristo. E esse é um imenso privilégio, inigualável, imensurável. E é nessa comunhão que nós estamos. Bendito seja o Senhor. Vamos destacar então, inicialmente, essa frase do versículo 1 do capítulo 8. Preste atenção a ela uma vez mais, por favor. Diz assim, vamos ler o verso todo. Aconteceu depois disto que andava Jesus, veja, de cidade em cidade, e não apenas isso, mas de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Vamos parar aqui por um minuto. Primeira coisa importante. Se você ler o capítulo 1 do Evangelho de Marcos com atenção, você vai ver que maravilha aquele evangelho abre com o assunto do servo dos servos. É o tema daquele evangelho. A ênfase do evangelista Marcos são as mãos do nosso Senhor Jesus. Leia o evangelho com cuidado e veja a beleza disso. Enquanto Lucas, onde nós estamos aqui, a ênfase principal de Lucas são os pés do nosso Senhor Jesus. Você não vai encontrar em nenhum dos evangelhos outros tanta ênfase nos pés do Senhor como o evangelho de Lucas. Por quê? Porque o tema de Lucas é o homem perfeito, o homem segundo o coração de Deus. Lucas era um médico grego, naturalmente falando, ele era, sem dúvida nenhuma, um cientista. Veja como ele começa o evangelho. Depois de uma minuciosa e acurada investigação de todos os fatos, desde a sua origem, então ele teve do Senhor essa carga de escrever esse evangelho, minuciosamente. Ele tem detalhes que somente ele tem. Os capítulos 1 e 2 de Lucas seriam impossíveis de serem escritos sem receber de primeira mão notícias a respeito, notícias de primeira mão de Maria. Impossível. Porque ele registra exatamente o que ocorreu numa experiência particular de Maria. Então, os dois evangelhos, dois capítulos desse evangelho de Lucas, os dois primeiros, são chamados por um dos estudiosos da palavra de Deus de o evangelho da infância. Porque não há em nenhum outro evangelho as narrativas, as notas que nós temos nesses dois capítulos de Lucas. E por que isso? Porque Lucas, em particular, teve a sua atenção chamada pelo Espírito Santo para a humanidade do nosso Senhor Jesus. E particularmente nesse sentido, uma humanidade perfeita que então trilhou um caminho de plena satisfação ao coração de Deus. O homem perfeito. E, por isso, a ênfase de Lucas está nos pés do nosso Senhor Jesus. A ênfase de Marcos, nas mãos do nosso Senhor Jesus. Quando nós vemos esse texto aqui, que acabamos de ler em Lucas 8:1, e nos remetemos a Marcos capítulo 1, você vai ver o seguinte ali. Nosso Senhor teve um dia extremamente estressante, conforme registrado em Marcos 1. Pela manhã, ele vai à sinagoga. Na sinagoga, ele tem aquela experiência de curar aquele endemoniado. Imediatamente depois, saindo da sinagoga, ele vai para a casa de Pedro, à beira-mar, em Cafarnaum. E é dito que eles levavam à porta daquela casa muitos enfermos. E naquele caso, não em todos os casos, mas naquele caso, nosso Senhor curou a todos, como é dito lá. Você imagina isso? Um a um, daqueles que foram levados e colocados na porta da casa de Pedro. E isso depois de ter curado a sogra de Pedro daquela febre. O dia ainda não terminou. Quando nós chegamos, então, à noitinha, está o Senhor, depois de todo esse dia estressante, nosso Senhor vai dormir e ele acorda de madrugada. Os discípulos não acordaram. Interessante que quando, de modo geral, nós acordamos, parece que a casa inteira acorda conosco, né? Abrimos a cortina, batemos louça na cozinha, mas nosso Senhor acordou pela madrugada e saiu de tal forma que nenhum dos discípulos sequer o viu sair da sua casa. Para onde ele foi? Segundo Marcos 1, ele foi orar.
Quando eles despertaram, Pedro, mais uma vez, à frente, ele notou a falta do Senhor. Então ele sai à procura do Senhor. E o texto vai deixar claro que ele não encontra facilmente o Senhor. Nosso Senhor estava em algum lugar ali, em Cafarnaum. Quando ele encontra o Senhor, ele diz assim: Mestre, todos te buscam. Por que será que Pedro diz isso? Pela experiência do dia anterior. O Senhor havia curado o endemoniado na sinagoga, curado a sogra dele, uma multidão de enfermos, paralíticos, foram colocados na porta da casa, o Senhor curou todos. Pedro estava muito empolgado com o ministério do nosso Senhor Jesus. Então ele disse: Mestre, todos, veja, todos te buscam. Sabe o que o Senhor disse a ele? Vamos às pequeninas aldeias, porque para isso é que eu vim. O que o Senhor está dizendo? Ele está buscando corrigir a mentalidade de Pedro, dizendo: eu não vim para ser um superstar. Eu não vim para ser um curandeiro. Eu não tenho ambições no meu coração. Eu vim para uma coisa: a minha comida, João capítulo 4, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, não a minha obra. Então, nessa hora tão significativa, meus irmãos, a primeira lição linda que tiramos aí, antes de irmos para o texto de Lucas, veja bem, nosso Senhor foi interrompido por Pedro. Você concorda? Ele estava orando. E Pedro chegou, certamente meio atabalhoado, dizendo: Mestre, todos estão te buscando. Né? O Senhor foi interrompido. Então, em muitas outras ocasiões, ele foi interrompido. Mas, nosso Senhor, ele podia ser interrompido, como foi muitas vezes, mas nunca foi perturbado. Compreende a diferença entre uma coisa e outra? A comunhão ininterrupta dele com seu Pai nunca foi perturbada. Então, quando vamos agora a esse texto de Lucas capítulo 8, olha o que nós estamos vendo. Mais uma vez. Aconteceu depois disso, aí vamos ver o que é o depois disso, daqui a pouco, o final do capítulo 7, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Vamos parar agora um pouquinho aqui. Cidade em cidade, aldeia em aldeia. Fazendo o quê? Pregando e anunciando. Duas palavras, as duas são muito correspondentes. Pregar e anunciar. A ideia aí, vamos colocar as duas palavras em um termo. Testemunhar. Pregar e anunciar. Testemunhar o quê? O evangelho do reino de Deus. Veja, e os 12 iam com ele. Representatividade. Aqueles 12 exerciam ou deveriam exercer, foram chamados e foram trabalhados para isso, para que exercessem representatividade do nome daquele que os chamou. Bem, o que significa então o testemunho do Senhor? Anunciando e pregando o reino de Deus. Sabe o que Lucas faz, irmãos? Antes ainda de entrarmos no texto, precisamos ver isso. Quando Lucas, pelo Espírito Santo, arranja o seu evangelho, vamos lembrar que quando nós temos as escrituras aqui, que temos em nossas mãos, nós temos duas coisas juntas. Escute bem. Nós temos palavra de Deus através de homens. Nunca se esqueça disso. Onde que isso está? Para termos base para o que estamos falando. 2 Pedro capítulo 1. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas homens santos, olha isso, santos é o que mesmo? Separados. Homens santos homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1. A palavra movidos ali, no original grego, é impelidos como um barco por um vento. Impelidos como um barco por um vento. Movidos pelo Espírito Santo. Então, o que é a Bíblia que nós temos na nossa mão? Ela é a palavra de Deus falada através de homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Porque se não fosse dessa maneira, o que o nosso Senhor, o soberano Deus que criou todas as coisas, o que ele poderia fazer? Não sei se você já pensou sobre isso.
Ele podia colocar um alto-falante bem grande sobre a terra. Né? Qual seria o problema para Deus fazer isso? Você acha que ele teria algum problema? Ele criou o sol, as estrelas, o universo, não é? Por que ele não colocou um alto-falante enorme sobre a terra e agora eu vou falar minha palavra diretamente para vocês? Por que ele não fez? Porque o trabalhar de Deus seria através de homens, vasos. Irmãos, que imenso privilégio nós temos. Será que há algo que se compare a isso, nessa limitada vida terrena que nós vivemos? O que o salmista diz? Os que passam de 80 é só canseiro e enfado. Passa o homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, diz o salmista. Não é? Meus irmãos, que honra nós recebemos da parte do nosso Senhor. Vasos que em si mesmos eram inúteis. Para usar uma palavra mais forte, mas muito correta. Depravados. Não é isso que Romanos 1 ensina? Totalmente corrompidos. O Senhor colocou a mão nesses vasos e começou a trabalhar neles. Para fazê-los o quê? Os 12 iam com ele. Representatividade. É isso que ele tem buscado em nós como vasos, digamos, individuais. Agora, se ele busca sua representatividade em vasos individuais, o propósito não é individual. O propósito é sempre coletivo. Por quê? Porque nenhum de nós, corretamente falando, poderíamos usar o termo noiva, como as Escrituras usam tantas vezes, para se aplicar a um indivíduo. Nunca. O termo noivo é coletivo, sempre. Diz respeito a essa esposa de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então, a finalidade do Senhor colocar a mão em vasos como nós, que serviam para nada, nós tínhamos um bilhete de ida comprado e entramos no ônibus. E o letreiro lá dizia inferno. E o bilhete era só de ida, não tinha de volta. Não é? Mas o Senhor mudou o curso. Não só mudou o curso. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, citando o exemplo dele e se colocando como um modelo, ele diz que o Senhor colocou as suas mãos nele, um blasfemo, insolente e perseguidor da igreja. E ele fala assim, em mim, o príncipe dos pecadores. Ele colocou a sua mão, olha o que ele diz, para que eu me tornasse um modelo para todos que hão de crer nele, para a vida eterna. O que ele está dizendo? Vamos tentar parafraseá-lo, com muita reverência. Ele está dizendo assim, se ele fez isso comigo, ele pode fazer com qualquer um. Como se ele perguntasse, qual de vocês foi como eu? Blasfemos, insolentes e perseguidores da igreja. Então ele diz, para que eu me tornasse um modelo da sua longanimidade. Então, meus irmãos, quando o Senhor coloca suas mãos em vasos, é para que eles possam exercer quanto a Ele, ao seu nome, ao seu caráter, aos seus propósitos, representatividade. Mas isso, então, repetindo, não é o fim. Essa representatividade é para que uma noiva seja para Ele adornada. Ou, nas palavras aqui de Lucas, como nós a resumimos, com esses dois termos, pregando e anunciando, como está aí. Nós colocamos debaixo de um único termo, não é? Testemunho. Agora, meus irmãos, alguns irmãos que conheço aqui, são poucos, e me sinto ainda maior liberdade por isso, eu sei que essa palavra testemunho é muito cara para alguns irmãos que estão aqui, como é cara para mim. Testemunho. E não estamos falando de testemunho pessoal, não. Isso faz parte. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas, o nosso testemunho é do que Ele tem feito em nossas vidas, né? Mas esse termo testemunho nas Escrituras, ele vai muito além de um testemunho individual. Os 7 candeeiros, nas cartas às 7 igrejas, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, eles são o testemunho do Senhor. O que o Senhor deseja, o que Ele busca em cada um desses testemunhos coletivos, cada uma daquelas assembleias é um testemunho coletivo. Não se trata ali de testemunho individual, em nenhum sentido, não é? Desde Éfeso até Laodiceia, nós temos 7 candeeiros coletivos falando de um testemunho coletivo e não individual. Se os candeeiros, claramente lá, são representativos das igrejas,
Por quê? Porque um candeeiro era feito como mesmo? Golpes de martelo e cinzel, ou formão. Não é? Era uma obra de escultura. Não era uma obra forjada, fundida, como foi o bezerro de ouro. Tem duas coisas de ouro aí em Êxodo, que colocadas juntas nos dão um quadro muito importante nesse tema aqui, o testemunho do Senhor. Porque o ouro, na tipologia bíblica, sempre representa, olha isso, vida, natureza e glória de Deus. Por isso, tudo no tabernáculo, basicamente, era de ouro. Com exceção de base de bronze no átrio, base de prata naquele compartimento mais interno, santo lugar e santo dos santos, não é? Mas quando você olhava de modo geral o tabernáculo, tudo reluzia. A arca era de ouro, o candeeiro era de ouro, o altar de incenso era de ouro, o propiciatório era de ouro, a arca da aliança era de ouro, madeira de acácia no interior revestida de ouro, não é? Porque o ouro representa a vida, de novo, a natureza e a glória de Deus. Como que os candeeiros, em particular, eram feitos? Golpes de martelo e cinzel. Primeira lição importante, irmão. O testemunho do Senhor nunca poderá ser obtido em um grupo de irmãos, então estamos falando de coletividade, nunca poderá ser obtido se nós não estivermos expostos aos golpes do martelo e do cinzel. Em outras palavras, como que nós chamaríamos isso segundo a Bíblia? O trabalho da cruz em nós. Meus irmãos, tudo que nós colocarmos nas mãos do nosso Senhor Jesus, Ele vai quebrar. Na noite que Ele instituiu, na noite da Páscoa, a última Páscoa das 3 que o Senhor comeu com os seus, é dito que Ele tomou um pão, era aquele pão da refeição pascal, mas Ele separou aquele pão da refeição pascal. Porque o que Ele vai fazer não tem a ver com a refeição pascal, fala do cumprimento, aliás, do que significava a refeição pascal. Então Ele toma um pão, e quando Ele toma um pão, Ele não entrega para os seus discípulos inteiro, e nem o come inteiro, e nem dá para eles inteiro. Ele toma o pão e o parte. Consagração significa colocarmos-nos nas mãos do nosso Senhor Jesus. É um tema lindo quando nós falamos sobre consagração. Mas preste atenção. Tudo que se põe nas mãos do Senhor, Ele parte. Nós não podemos ser alimento para outros se formos pão inteiro. E ontem, irmãos, quando falávamos sobre a primeira visita do Senhor a Betânia, o que nós vimos? Dentre outras coisas. Que quando o Senhor entra naquele lar, a luz entrou naquele lar. Não foi o que vimos ontem? E quando a luz entrou naquele lar, qual foi a primeira consequência? Os corações deles foram expostos. É claro, a luz entrou. Salmo 119, 130. A entrada da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 43, 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Salmo 36, 9. Em ti está o manancial da vida. Na tua luz, nós vemos a luz. Então não é tão claro, meus irmãos. Essa foi a primeira visita. Então, se o Senhor há de forjar um testemunho coletivo, usemos esse termo em nossas assembleias, tantas assembleias espalhadas pela face da terra, de tantos irmãos que não conhecemos, e como dissemos, quero repetir mais uma vez, não importa que tipo de confissão de fé eles tenham, não importa, importa se são irmãos, porque é um só cabeça, uma só igreja, um só Senhor, um só Espírito, não é? Então, o que o Senhor busca em todos os lugares é exatamente a mesma coisa. Ele quer candeeiros, mas os candeeiros são feitos com golpes. O trabalho da cruz. Se fôssemos esmiuçar esse assunto, nós ficaríamos nele aqui. Porque é muito precioso. Há 4 passagens, pelo menos, nos evangelhos. Marcos 10, Mateus 10, Mateus 16, Lucas 17 e João 12. Onde o Senhor usa uma chave. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perder sua vida por minha causa, achá-la-á. E essa chavezinha, vou repetir, Mateus 10, Mateus 16, Lucas 17 e João 12. Essa chave é usada. E lá, estudando esse termo, nesses capítulos, o que nós não vamos poder fazer hoje, nós vamos entender o que é o trabalho da cruz em nós. E do que o Senhor deseja nos purificar. Para que Ele tenha seu testemunho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia.
Para facilitar o teu estudo, eu vou te dizer o que cada texto fala. O de Mateus 10 fala sobre o caminho da cruz, ou o trabalho da cruz, nos separando de afeições puramente naturais. No testemunho do Senhor, no testemunho coletivo do Senhor, não há lugar para afeições puramente naturais. Nós temos que ir muito além de afeições puramente naturais. Se não formos, sabe o que vai acontecer? Panelinhas e grupinhos de pequenas comunhões. Tenho empatia com esse, não tenho muita empatia com aquele. Eu até tenho antipatia com aquele. Não é? Essa é a comunhão do corpo de Cristo. Então, Mateus 10 vai tratar disso. Mateus 16, agora. O trabalho da cruz nos separando da autocompaixão. Quando Pedro vai dizer para o Senhor, tem compaixão de ti, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Nada de cruz, nada de ir para Jerusalém, nada de sofrer, nada de morrer. Tem compaixão de ti. Autocompaixão. Oh, como eu estou sofrendo. Oh, como tem sido difícil. Oh, como isso. Oh, como aquilo. Nós conversávamos com o irmão agora há pouco, antes da reunião. Cada medida que o Senhor ordena ou permite, que na verdade é a mesma coisa, né? É difícil você separar a vontade determinativa de Deus da vontade permissiva de Deus. Tudo é vontade de Deus, não é verdade? Então, seja a vontade que determina ou a vontade que permita, é do mesmo Deus. Então, se Ele o fez, irmãos, Ele nunca brinca conosco. De Deus não se zomba. A palavra lá para zomba é torce o nariz. Como você faz com uma criancinha brincando com ela, torcendo o nariz. Você já torceu o nariz de um adulto? Você já chegou diante de alguém e fez assim? Porque isso é um ato de zombaria, de escárnio, de desprezo. Então o texto diz, de Deus, ninguém torce o nariz. E sabe por quê? Porque Deus não torce o nariz de ninguém. Ele não zomba de nós. Ele trata conosco com mão fiel, determinada, com propósito, com direção, com alvo, em tudo o que Ele faz em nossas vidas. Então, meus irmãos, assim é Mateus 16, quando essa chave é usada lá. Quem quiser salvar sua vida, perder lá. Quem perder por minha causa, achar lá. Autocompaixão. Como nós somos cheios de piedade e de compaixão por nós mesmos. Lucas 17. O Senhor vai tratar ali, é o próximo texto onde essa chave é usada. O trabalho da cruz, tratando e nos separando do amor ao mundo. Antes dessa chavezinha aparecer lá, está lá em Lucas 17, 32. O verso anterior vai dizer assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ela amou o que ela deixou para trás. Não foi? Quando ela saiu de Sodoma. E por isso se tornou a estátua de sal. Subindo a colina da cidade julgada, ela se vira para trás, porque o coração dela estava lá. Ela só saiu fisicamente. E estátua de sal, aliás, fala do que mesmo? Do que sal fala na Bíblia? Testemunho. Então, a mulher de Ló é um testemunho de amor ao mundo. Então o Senhor diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser salvar sua vida, perderá. Quem perder sua vida por minha causa, achará. Você está vendo, irmão? Quanto essa questão do trabalho da cruz, do martelo e cinzel, trabalhando em nossas vidas, é necessário para que haja a produção de um testemunho do Senhor, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Quanto isso é importante. E por último, João 12. Mais uma espada que crava aqui do nosso lado. Sabe qual é o assunto de João 12? Busca de glória pessoal. Irmão, todo homem tem isso dentro do seu coração. Você vai se autoiludir se você achar que você não tem. Todos. O que acontece conosco, que já recebemos o Senhor muitas vezes, sabe o que é? Nós não temos coragem de apresentar, diante das coisas que fazemos aos outros, nós não temos coragem de apresentar as duas mãos. Uma mão que dá algo, certo? Que faz algo, que dá algo, e a outra mão que já está aqui, ó, logo atrás, para receber algo em troca. O que acontece é que nós colocamos a mão aqui atrás, assim, ó, para ninguém ver, mas ela está aqui. Eu te dei, hein? E agora? Busca de glória pessoal. Nosso Senhor Jesus foi testado nisso. Aliás, lá no início do seu ministério, pelo próprio diabo. Eu te darei os reinos do mundo e a glória deles. Se prostrado me adorares. Não é?
E ali em João 12, o que aconteceu? Lázaro foi ressuscitado, judeus estavam crendo no Senhor Jesus. Olha a hora do ministério do Senhor. Lázaro ressuscitado, um ex-defunto. Você já viu algum ex-defunto? Lázaro era um ex-defunto, andando lá pela rua, quieto. Não tem nenhuma palavra de Lázaro nas Escrituras, tem? Ele é mudo. Porque ele não precisa falar, né? Ele só precisa andar, para todo mundo ver. Então ele ressuscitou Lázaro, muitos judeus estavam crendo nele, e tem mais, vem uma comitiva de gregos para visitar o Senhor. Encontram André e dizem, queremos ver a Jesus. O que você acha que André pensou? André pensou, chegou a hora do mestre, aquele que Pedro tinha dito o que dele? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? O que mais que Pedro tinha dito dele? Em João 6, temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, para quem iremos nós? Não é? Então agora chegou a hora dele se apresentar para os gregos e mostrar para eles o que é a verdadeira sabedoria. Ele ia colocar os filósofos gregos todos no bolso, no pensamento de André. Não é? Que agora é ele, é o verbo encarnado. Aí o Senhor, André vai chamar Filipe, parecem duas crianças até, não parece? André vai dar notícia para o Filipe, e é dito que os dois saem em direção a Jesus. Você vê a empolgação deles? Por que não vai um só? Vão os dois, né? Então eles vão em direção ao Senhor e dizem assim, mestre, os gregos querem te ver. Sabe o que Jesus diz? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí então nessa hora eles pensaram, é agora mesmo, não é? Chegou a hora de ser glorificado. O próximo verso qual é? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Que maravilha, nosso amado Senhor. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Ele está dizendo, não, André, não, Filipe, eu não vim para ser um mestre dos gregos, nem dos judeus, nem de ninguém. Eu vim para morrer. Porque se eu não morrer, vocês ficarão sós. Mas se eu morrer, o unigênito do Pai se tornará o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, meus irmãos, nosso Senhor Jesus tomou a glória humana, tomou a glória pessoal e colocou lá no lugar dela, debaixo dos seus pés. Como ele já tinha feito 3 anos atrás, diante do diabo. Né? Então está aí. Para não deixar esse assunto incompleto, já vamos voltar para o texto mais uma vez. Aliás, não saímos dele, né? Nosso tema é o testemunho do Senhor. O que é o trabalho da cruz em nós? Pergunta importante. Se ele vai nos separar de afetos puramente naturais, que nos confundem, quantos deixaram de andar com o Senhor por causa de dar primazia a afetos naturais? Não é assim, irmãos? Quantos? Se o Senhor vai nos tratar com relação à autocompaixão também, como ela é grave no nosso interior. Se ele há de tratar com amor ao mundo, não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Se ele há de nos tratar com buscar glória para nós mesmos, holofotes, posições, privilégios, reconhecimento, honras. Assim como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim um homem é provado pelos louvores que ele recebe. Porque essas coisas ruins estão todas dentro de nós. Se não houver lugar para o trabalho da cruz em nós, não há chance de que nós sejamos um testemunho do Senhor. Não há. Então, se o trabalho da cruz há de se operar em nós, como ele opera? Irmãos, desde que tenho servido o Senhor, eu não sei quantas vezes eu já falei sobre isso. Acho que centenas. E mais uma vez, quero repetir isso aqui. E que o Senhor nos ajude a guardá-lo no nosso coração para esse grupo de irmãos aqui. O trabalho da cruz em nós opera de 2 maneiras. A primeira maneira, nos expormos à palavra viva de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante que qualquer espada na nossa tradução, mas no original é adaga, porque não fala de espada de batalha. Isso é Efésios 6, a espada do Espírito. Aquela é a espada, é instrumento de guerreiro. Mas em Hebreus 4:12 não é espada, porque está falando da adaga que o sacerdote fazia o trabalho quando oferecia o sacrifício. Não é? Ele destrinchava o sacrifício, separando tudo que devia ser separado. Órgãos internos, entranhas, tudo. Ele era um perito. Não é?
E essa figura que é usada em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva. É claro, Deus é vivo, então sua palavra é viva. E ela é eficaz. Por quê? Ela é eficaz. Isaías diz assim: a palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para o que foi designada. Sabe qual é a grande questão? É se dessas bocas tem saído a palavra de Deus. Essa é a questão. Ou são nossos conceitos, nossas palavras, nossas ideias, nossa formação, nossa bagagem e tanta coisa que tendemos a nos orgulhar, não é? Então, primeiro braço do trabalho da cruz em nós, a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós não formos homens, aqui estamos falando com homens, não é? E homens responsáveis, e homens que são maridos, a grande maioria pelo menos, homens que são pais, homens que também, talvez a grande maioria, têm filhos, não é? Você poderia não ser mais nada. Essa questão em si, esposo, pai, líder, se você é homem, você encabeça a sua família. Isso é uma imensa responsabilidade diante do Senhor. E cada um de nós prestará contas a Ele por essa responsabilidade. Então, meus amados irmãos, qual a nossa primeira necessidade? Retornando, nos expormos à palavra de Deus, para que a luz entre em nós, faça o trabalho em nós, divida em nós alma de espírito, como nós somos almáticos, não é? Como é que nós avaliamos uma reunião, por exemplo? O louvor hoje foi maravilhoso. Maravilhoso para quem? Né? A palavra hoje foi linda. Linda para quem? Sabe qual é a palavra mais linda? É aquela que nos faz dobrar diante do nosso Senhor. Em arrependimento, em confissão, em adoração, inclusive. Porque pela palavra nós o estamos vendo. Essa palavra é linda. As outras vão entreter. Flautas e não trombetas. Então, esse é o primeiro braço. Mas sabe qual é o outro, irmão? O arranjo da providência de Deus em nossas vidas. Então, podemos colocar para nós meditarmos, mais do que gravarmos, do que guardarmos, 2 P's. Como que o trabalho da cruz opera em nós? Palavra e providência. Ou arranjo circunstancial de Deus. Sabe o que isso significa? Você não está em um contexto errado. Obviamente, estamos falando no sentido geral. Né? O contexto em que você nasceu e foi criado, familiar. O contexto em que você está hoje na sua vida conjugal, o que você acha? Você acha que seus problemas, por exemplo, são a sua esposa? Por mais que ela possa ter problemas? Ou será que os problemas dela têm revelado os seus? Seu egoísmo, sua autossuficiência, seu autoritarismo, não é? Por exemplo. Então, os arranjos da providência de Deus, grupo de comunhão, seja ele de que tamanho for. Será que o problema são os nossos irmãos? O problema são os líderes? Ou será que essas coisas têm exposto as malezas, as malignidades do nosso coração? Então, o arranjo da providência de Deus. Otmani falando sobre Madame Guyon, lembra-se que ela viveu num contexto, inclusive, católico, mas essa irmã conheceu muito o Senhor, Madame Guyon, não sei se você já ouviu sobre ela. Ele disse assim, nós precisamos, irmão Ni falando sobre ela, todos nós precisamos aprender a nos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco. Então ele cita, como fazia Madame Guyon. Sabe por que ele se lembrou dela, nessa citação? Porque ela era uma mulher rica, linda e nobre. Sabe que alguma mulher quer mais alguma coisa? Rica, linda e nobre. Da nobreza francesa. Quando ela recebeu o Senhor, ela orou. Sabe o que ela orou? Senhor, me despe das minhas vaidades. Sabe o que o Senhor fez? O que ela pediu. O Senhor a despiu de todas essas vaidades, da nobreza até da beleza. Ela teve varíola e a pele dela ficou marcada. Ela não ficou deformada, mas ela ficou marcada. 2 obras, entre outras, que ela escreveu. Você tem um nome para você. Olha os títulos. Experimentando as profundezas de Jesus Cristo. A outra se chama Torrentes Espirituais.
Meus irmãos, quem de nós pode experimentar as profundezas de Jesus Cristo se não for despido das vaidades, hein? Quem? Do amor próprio, da busca de glória, da autocompaixão, dessas coisas feias que estão dentro de nós. Quem pode experimentar as profundezas de Jesus se não for despido disso? Então, meus irmãos, testemunho do Senhor. É aí que nós estamos. Precisamos muito orar sobre isso, pensar sobre isso, orar como congregação, orar corporativamente. Graças a Deus, como falamos ontem, essa pequena congregação aqui, que há tantos anos tem se reunido, tem entendido o valor da palavra de Deus, a centralidade de Cristo. Temos ouvido, particularmente de nosso irmão Douglas, o grupo de irmãos mais novos que tem aqui, amando a palavra, se dedicando à palavra, querendo conhecer a palavra, mais do que a palavra em si, não é? Mas Cristo na palavra. Graças a Deus por isso, meus irmãos. E isso é uma preciosidade que os irmãos têm, porque isso, infelizmente, não tem sido comum nos nossos dias. Vivemos os dias de Samuel. A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então Eli, que devia representar, olha o testemunho aí, olha a representatividade aí, que nós estamos falando em Lucas 8:1 aí. Os 12 iam com ele, representatividade. Eli deveria representar o Senhor, sobretudo. Ele não representava e nem seus filhos representavam. Seus filhos eram desprezíveis, execráveis, diz a palavra, e ele não os repreendia. 1 Samuel 3 diz que um dia comum na vida de Eli, vivendo essa história que já narramos, ele vai dormir lá no seu cantinho. O texto é tão interessante, irmão, porque ele trata de assuntos literais. O texto é literal, é claro, não há ali metáforas, não. Está dizendo assim que chegou a noite, hora de apagar as luzes, lá no templo, né? No tabernáculo, e Eli foi para o seu lugar acostumado. Acho tão interessante aquela palavra ali, seu lugar acostumado. Ele tinha um cantinho dele, a caminha dele, quem sabe o colchão dele já tinha até um ninho assim, onde ele dormia todo dia, não é? Muito interessante o texto. Mas vai dizer assim, olha, mas antes que a lâmpada de Deus, não diz a lâmpada do tabernáculo, diz a lâmpada de Deus. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele chamou Samuel. Sabe o que significa o nome Samuel? No hebraico é Shmuel. Significa o nome do Senhor. O nome do Senhor. O Senhor separou esse menino para que ele fosse uma expressão do nome do Senhor. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Meus irmãos, será que hoje estamos vivendo dias diferentes? O que você acha? Não. Não estamos. Quantos de nós têm tido seus corações ardentes com relação à lâmpada de Deus? O testemunho do Senhor. Não é o quanto você está vivendo bem na sua casa, o quanto sua esposa é uma mulher de Deus, o quanto seus filhos têm seguido o caminho do Senhor. Não é essa exatamente a questão. Graças a Deus por isso. Mas é muito mais do que isso. O que o Senhor está buscando? Meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Eu me afadigo esforçando-me o mais possível, segundo sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses capítulo 1. Esforço e me afadigo para quê mesmo? Cristo em vós, a esperança da glória. Ou Cristo formado em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, maduro em Cristo. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, para que nós não tenhamos a nossa atenção voltada para as nossas casas apaineladas, como falamos ontem, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. Testemunho do Senhor. Você sabe que o Senhor Jesus é chamado de a fiel testemunha, porque ele é a pedra angular, não é? E ele nos chamou, voltando para onde começamos, para termos o imensurável privilégio de sermos chamados do quê? Nós, que éramos dignos do nada, do inferno, fomos chamados para sermos seus cooperadores. Já pensou sobre isso, irmão?
como pai, como marido, como servo na casa de Deus, cooperador, na medida daquilo que Ele tem concedido a você. Bom, vamos para mais detalhes desse texto, para não alongarmos demais. Olha o que acontece antes e vamos ver o que acontece depois. Então vamos ficar com essa chave para nós. A chave é: andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando, que nós então resumimos aí os dois termos na palavra testemunhando o evangelho do reino de Deus, certo? Então, olhe a ocasião imediatamente anterior narrada nesse evangelho, por favor. Lucas capítulo 7. Estava dizendo no início que Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele não se preocupou, foi dos 4 evangelistas quem menos se preocupou com cronologia. Você já percebeu? Ele não se preocupa com cronologia. Ele se preocupa em arranjar quadros e colocá-los de tal forma que esses quadros juntos falem alguma coisa. Para você fazer seu estudo pessoal, vou só citar, Lucas 5, ele faz um arranjo de coisas que não foram concomitantes. Ele fala de uma pesca chamada de Maravilhosa, você se lembra lá, Lucas 5? Imediatamente depois ele fala da cura de um leproso, que na cronologia que Mateus dá, é quando o nosso Senhor termina o Sermão do Monte. É dito que um leproso se aproxima dele. Não tem nada a ver com a pesca maravilhosa, narrada. A cronologia é totalmente distinta. Por que Lucas pega a pesca maravilhosa, pega o narrativo do leproso, toma a narrativa do paralítico, que desceu pelo teto, pelas 4 pontas do leito e foi curado, e depois fala do chamamento de Mateus? Não tem relação um evento com o outro. Vocês se perguntam por que Lucas faz isso? Colocar essas 4 coisas juntas, que cronologicamente não se combinam, porque Lucas não se preocupa com isso. Aí se você estudar aquele capítulo, você vai ver o que Lucas fez lá. Pelo Espírito Santo, é claro. Ele vai dizer qual é o caminho em que o Senhor prepara vasos para o seu testemunho. Começando com o relato da pesca, terminando com a vocação de Mateus. Um capítulo deslumbrante. E assim aconteceu aqui, também de alguma maneira. Olhe lá. O capítulo 7, então, termina dos versos 36 ao 50. Olhe para a sua Bíblia, por favor, enquanto compartilhamos. Essa narrativa aí, que é de certa forma, ou tem de certa forma, alguma semelhança, mesmo que pequena, se você analisar com cuidado, tem alguma semelhança com a narrativa da unção de Maria de Betânia, que vamos estudar posteriormente. Mas, definitivamente, essa mulher aqui não é Maria de Betânia. A ambiência é diferente, o que ocorre é diferente, não tem jantar nenhum, com fariseu nenhum, lá na unção de Betânia. As 2 narrativas são distintas, certo? Então não confunda essa mulher com Maria de Betânia, ela não é Maria de Betânia. Mas o que acontece nessa narrativa? Primeira coisa importante, já falei e gostaria de repetir. Nessa simples narrativa, irmãos, do verso 36 a 50, 7 vezes, mais uma vez estamos aí em torno do 7, né? 7 vezes você vai ver a menção da palavra pés. Os pés do Senhor. Nesse pequeno trecho já são 7 menções sobre os pés do Senhor. Então vamos ver o que acontece lá? Olha lá, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, aqui está então entre vírgulas, pecadora, veja isso. A ideia, sem dúvida, é que ela era uma mulher, digamos, de vida livre naquela cidade, né? Por isso era chamado assim, especialmente de pecadora, sabendo que ele, gostaria que você colocasse uma ênfase aí nesse ele, olha. Porque esse ele é o único lugar para o qual essa mulher olha. Ele estava à mesa na casa do fariseu. Levou um vaso de alabastro com unguento. Vamos parar aqui um pouquinho. De novo, se você examinar com cuidado o texto, você vai chegar a algumas conclusões interessantes. Primeiro, sugere-se que essa mulher já de algum modo tinha tido um encontro com o Senhor, de alguma maneira. No mínimo, ela já tinha ouvido o Senhor pregar. Vamos pensar assim. E ouviu palavras que de alguma maneira aqueceram o coração dela. Porque não tem sentido isso ter sido feito senão dessa maneira. Por quê? Porque era um jantar de homens. Mais do que de homens, era um jantar de um fariseu.
Simão o fariseu. Nunca essa mulher podia entrar nessa casa. Ela seria enxotada dessa casa. Certo? Mas ela fez. Ela simplesmente irrompeu pela casa do fariseu, no meio de todos aqueles homens. Sabe como esse jantar era feito nesse contexto? A mesa do fariseu ficava no centro. As outras mesas eram colocadas ao redor, para os convidados, que ele previamente tinha, então, feito o convite. Na mesa dele, que era a mesa do centro, se assentaria o principal convidado. Quem foi o principal convidado? Do fariseu. Jesus. Então ele se assenta lá no centro, ou seja, quando essa mulher irrompe pela casa, ela teve que passar uma fila ali, né, de pessoas, para chegar até no centro, onde estava o Senhor assentado com esse fariseu. E foi o que ela fez. Ela não viu ninguém. Ela simplesmente viu quem estava à mesa, o ele desse versículo aí. Ele estava à mesa na casa do fariseu. Então ela vai em direção a essa mesa e olha o que acontece. Levou um vaso de alabastro com unguento. O próprio vaso já tinha um valor em si. Quando falarmos sobre a unção de Betânia, nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Agora, vamos seguir. O vaso já tinha um certo valor e o nardo, o perfume, o unguento que estava dentro dele, mais valor ainda. Eles eram guardados de maneira muito especial. Posteriormente vamos ver isso. Então ela leva esse vasinho dela aí. Era um pequeno tesouro, isso aí, meus irmãos. E estando, veja, por detrás aos seus pés. Porque você sabe, eles não se assentavam em cadeiras naquele tempo, as mesas eram baixinhas assim, e eles se assentavam com as pernas dobradas e viradas para trás e apoiavam o cotovelo na mesa. Inclinados na mesa, eles se alimentavam. Era assim, né? Então os pés do Senhor estavam dobrados assim, inclinados para trás. E ela chegou aqui, por trás, aos pés do Senhor. E então está a primeira menção dos pés, está vendo aí? E chorando, regava-os. Na nossa tradução nós temos só o os aí, né? Porque não precisa colocar pés de novo. Mas vá consultar o texto original para você ver. Aí é uma repetição da palavra pés, na língua original. Então já temos a segunda vez. São 7 vezes. Então, chorando aos seus pés, regava os seus pés com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés, olha mais uma vez, a ênfase nos pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. O que ele disse? Se este fora profeta, se este for um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Que coisa, meus irmãos. Para esse fariseu, a estimativa que ele tinha de Jesus era a seguinte: no máximo, diante disso que esse homem está permitindo que essa mulher faça, esse homem, no máximo, é um pregador itinerante. Como tem muitos por aí. Nos tempos de Jesus tinha muitos. Pregadores itinerantes, no máximo. Porque ele diz, se ele fosse um profeta, aliás, ele disse consigo mesmo, né? A boca dele está fechada. Ele está só pensando. Se ele fosse um profeta, ele não permitiria isso. Porque ele saberia que essa mulher é imunda. Nunca permitiria que ela o tocasse. Então ele não é profeta. É um pregador aí qualquer, vagueando pelas estradas. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, repetindo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, interessante, né? Nosso Senhor, de alguma forma, ele conheceu o que estava nos pensamentos desse fariseu. Por muitos motivos, irmãos. Primeiro, que ele tem a sabedoria que tem. Ele tem o discernimento que tem. E certamente nosso Senhor, pelos gestos, atitudes, comportamento, olhares desse fariseu, ele discerniu tudo. A maneira como esse fariseu olhou essa mulher, quem sabe a maneira como esse fariseu olhou para ele mesmo, não é? Então o Senhor disse assim a ele, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Qual deles, portanto, o amará mais? Tão fácil a resposta, né? Penso que o Simão deve ter pensado assim, ele não é profeta mesmo, porque fazer uma pergunta dessa é uma historinha de criança. Né? Quem não sabe responder isso? Né? Então ele respondeu, suponho, esse suponho tão interessante, não é? Parece uma resposta até de escárnio. Como dizendo, bom, eu suponho que seja com relação a esse. O que você acha? Não é óbvio que é com relação a esse que devia mais? Suponho que aquele a quem mais perdoou. Então o Senhor replicou, julgaste bem. Até aqui parece que o fariseu está tranquilo, né? Agora, olha a sequência. Olha a espada cravando no coração desse Simão fariseu. Porque agora o Senhor voltando-se, olha essa palavra. Quando ele faz a pergunta para o fariseu, ele está olhando para o fariseu, lógico, está conversando com ele. Então ele ouve essa resposta do fariseu e agora ele não olha mais para o fariseu. Agora ele se vira assim. Né? Porque diz, voltando-se para a mulher, está vendo? Ele disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Está aí os pés de novo. Vamos devagar com esse versículo. Nós estamos buscando ver, segundo Lucas 8:1, o que é o testemunho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, que o Senhor tem buscado em todas as suas assembleias. Não importa onde elas estejam. É o que ele tem buscado. O que é que irá produzir esse testemunho agradável, satisfatório ao coração do Senhor, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia? Esse texto, então, anterior, está nos ajudando a ver isso com beleza e clareza. Olha o que o Senhor falou para o fariseu. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Primeiro, para que haja um testemunho rico, vigoroso, bonito do Senhor nas suas igrejas, ele busca encontrar em nós refrigério, água para os pés. Vamos fazer a pergunta para nós. Nosso Senhor tem encontrado um lugar de refrigério para Ele nos nossos corações? Ou Ele tem encontrado um lugar tumultuado nos nossos corações? Tem encontrado um lugar cheio de ansiedades e temores e preocupações deste mundo? Tem encontrado um coração dividido com muitos interesses, por exemplo? Tudo isso impede que o Senhor tenha um lugar de refrigério para o seu coração. A passagem de Gênesis 18, também vou só citá-la, é linda nesse aspecto do refrigério. Você se lembra o que aconteceu lá? Gênesis 18 começa assim. Abraão estava na porta da sua tenda em Manre, no maior calor do dia. Um forno dentro da tenda. Ele então saiu, no maior calor do dia, e ficou na porta da tenda. Ele vê de longe vindo 3 homens em direção a ele. E ele entende que aqueles homens não são homens comuns, digamos assim. Então ele vai ao encontro deles, se prostra diante deles, convida esses homens para ficarem com ele na tenda dele, repousarem ali. Esses homens foram convidados. Um deles é o próprio Senhor, é uma cristofania. Você sabe o que é isso, né? É uma manifestação do Senhor, que não é a encarnação que ocorreu a partir do ventre de Maria, mas é uma manifestação no Velho Testamento do próprio Senhor. Teofania, ou cristofania, como é chamado. Aí está uma delas, dentre muitas, né? Então um desses anjos aí, ou mensageiros, era o próprio Senhor. Abraão os convida para a sua tenda, porque senão eles passariam direto. Eles não precisavam passar pela tenda de Abraão, porque você sabe o que aqueles dois, não o Senhor, né? Mas aqueles dois vieram fazer, não sabe? Eles vieram julgar Sodoma e Gomorra. Eles não precisavam passar pela tenda de Abraão, porque eles são mensageiros celestiais, podiam ir direto para Sodoma e Gomorra. Por que eles passaram na tenda de Abraão? O capítulo 18 de Gênesis vai dizer assim: ocultarei eu a Abraão o que eu estou para fazer? Por isso ele passou na tenda de Abraão. Ontem nós falamos, não foi? O Senhor busca, como buscou em Betânia, não apenas revelar e expor o coração deles, porque o Senhor é a luz, expor e tratar o que estava no coração deles. Nosso Senhor busca compartilhar com eles as dores, os interesses, as cargas do coração dele. Compartilhar com eles. Mesma coisa ele fez com Abraão.
Agora, é tão bonito o quadro, meus irmãos, porque essa menção da água aqui para os pés também ocorre lá. Abraão fica empolgado, porque eles acenderam ao convite de Abraão para ficar com ele. Aí diz que ele vai na tenda de Sara, olha só, e diz assim, traga depressa água para os pés deles. Vai ali no rebanho e mata um cabrito lá. E vão preparar aqui e pega 3 medidas de farinha. E vão preparar uma refeição para eles. E é dito que isso tudo acontece, a cena é tão bonita, meus irmãos. Refrigério para o Senhor. Prepara essa refeição, água para os pés dos viajantes. Então sabe o que diz lá? Abraão, leia para você ver depois, Gênesis 18. Abraão se coloca de pé assim e fica olhando os 3 comerem. Como que dizendo, eu nunca recebi visitantes iguais a esses. E olhando os 3 se alimentarem. E então a história se desenvolve e eles vão dizer o que eles vieram fazer. O Senhor permanece, esse que é o próprio Cristo, essa cristofania, permanece na comunhão de Abraão e os 2 anjos seguem o seu caminho e vão julgar Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor permanece com Abraão. Por que o Senhor permanece? Lucas 24. O Senhor caminhando com 2 discípulos de Emaús. Você conhece bem aquele capítulo, né? Fala com eles que eles eram tardos e nestos de coração para entender tudo que as Escrituras diziam a respeito dele, né? Abre o entendimento deles para compreender as Escrituras. Entra na casa deles a convite deles, como Abraão também convidou esses transeuntes. Quando o Senhor entra na casa deles e parte o pão, os olhos deles são abertos e eles reconhecem que é o Senhor. Mas antes disso, o que está escrito lá? Quando eles vão caminhando no caminho de Emaús, então, chegam em Emaús, na casa desses 2, né? Cleopas, é chamado um deles, é dito assim, o Senhor faz menção de passar adiante. Ouviu bem, irmão? O Senhor sempre vai fazer menção para nós de passar adiante, seguir adiante. Por quê? Porque Ele espera que nós o convidemos para ficar. Então o que Ele ouve da parte deles, dos donos da casa? Eles ouvem assim, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Eles queriam oferecer para o Senhor hospitalidade, ainda não sabiam que era o Senhor. O que eles sabiam? Que o coração deles estava ardendo pela palavra que eles ouviram, isso eles sabiam. Então eles queriam acolher aquele homem para que a coisa continuasse. Mas eles tiveram a feliz descoberta que aquele homem não era um homem qualquer. Quando o Senhor toma o pão e parte o pão, talvez por esse ato de se colocar, se levantar naquela hora da refeição, assumir uma posição de anfitrião, tomar o pão e partir o pão, provavelmente eles viram as feridas na mão do Senhor. Então diz, os olhos deles foram abertos. Eles reconheceram que era o Senhor. E o Senhor se retira da presença deles. Mas lembre-se, o Senhor fez menção de passar adiante. Irmão, se você quiser, o Senhor vai passar adiante. Senhor, passa adiante. Passa adiante desse meu problema, passa adiante dessas minhas dificuldades, deixa eu quieto aqui no meu canto. Não mexe nesses assuntos dolorosos do meu coração, não. Deixa isso para lá. Vamos para frente. Vai para frente. Ou nós vamos dizer a Ele, fica conosco. É tarde, o dia já declina. Então, encontrando hospitalidade em nós, então Ele tem lugar para realizar o seu serviço, o seu trabalho. Então, água para os pés. Que linda menção essa. Fariseu, representante da lei, representante do mundo eclesiástico da época, não tinha nada para oferecer ao Senhor. O que ele tinha para oferecer ao Senhor era juízo. Se ele fosse um profeta, ele não permitiria isso, né? Então, água para os pés. O que é que o Senhor busca para que tenha o seu testemunho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia? Ele busca encontrar em nós refrigério. Irmão, pergunte ao Senhor. Senhor, meu coração é tal que nele o Senhor pode descansar? Pode? Ou meu coração tem sido dividido com muitos amores? Quem sabe muitos amantes, muitos alvos, muitos interesses? Primeira coisa. Segundo, ele continua.
Verso 44, veja. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Sabe como é que essa cena era feita? Vamos pensar de novo nessa mulher, irmãos, porque ela, sem dúvida, nos representa. Não é? Ou você acha que não? Uma mulher que tinha, então, a qualidade de vida que ela tinha, como já está descrito aí. Desprezada por esse fariseu por causa da vida que ela vivia. Entrou nessa casa onde ela não foi convidada. Chegou na mesa principal, onde estava o fariseu e o nosso Senhor. Ela, sem dúvida, usava os seus cabelos presos. Era assim o costume da época. Ela deveria ter, certamente, ela teria seus cabelos longos, e seus cabelos estavam enrolados e presos. Quando ela chega diante do Senhor, ela faz o que nenhuma mulher faria em público. Ela solta os seus cabelos. Porque se não, ela nunca conseguiria enxugar os pés do Senhor com seus cabelos. É um fato óbvio, né? Então ela comete um outro ato indecoroso, que é soltar os seus cabelos diante de homens. Então ela tira isso, solta os seus cabelos, está chorando aos pés do Senhor, então ela vai tomar os cabelos como uma toalha e vai enxugar os pés do Senhor. Sem se preocupar com ninguém e com nada. Por quê? Porque ele estava à mesa na casa do fariseu. Irmãos, esse ele é o que determina tudo em nossa história espiritual. 45, segundo ato. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Significa mesmo isso? Se água para os pés significa refrigério, o que o Senhor tem buscado em cada uma das suas congregações, número 1, é lugar de descanso, refrigério. Número 2, beijo nos pés. Beijo na boca, na Bíblia, Cantares capítulo 1, significa intimidade. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Certo? Cantares. Então esse beijo de lábios significa intimidade. Claro. Beijo no rosto, na Bíblia, significa amizade. Você lembra que com um beijo no rosto, Judas traiu o Senhor. Um beijo que representaria amizade. Nosso Senhor o chamou de amigo. Ele disse, amigo, aqui vieste. Não é? Porque assim o Senhor o considerava. O Senhor não é hipócrita. Ele chamou Judas de amigo porque assim o Senhor o considerava. Então Judas ele dá um beijo no rosto. E beijo nos pés. Beijo nos pés nas Escrituras significa adoração. Beijar os pés. Então, além de refrigério, o que o Senhor busca para que ele tenha um testemunho vigoroso em cada uma das suas congregações? Aqueles que beijam os seus pés. Genuína, verdadeira adoração. Ele é o nosso Senhor. E nós beijamos seus pés. Terceiro, verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Terceiro lugar. Aquilo que o Senhor tem buscado em cada uma das suas congregações. Vamos chamar essa unção dos pés, para isso ela era feita de conforto. Conforto. Os pés naquele tempo, caminhando naquelas estradas, eram sujos e fissurados. Todos que andam sem sapato têm os solos do pé fissurados. Né? Quando ela recebe óleo, quando aqueles viajantes recebiam óleo nos seus pés, aquelas fissuras eram saradas, ungidas, descanso. E por fim, o texto diz, por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Presta atenção nesse versículo, para que não façamos confusão aqui. O Senhor não está dizendo que os pecados dela foram perdoados porque ela demonstrou amor. O que parece, na primeira parte do versículo, que é o que ele está dizendo. Mas a segunda parte vai deixar muito claro que isso não é assim. Olhe lá. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama.
Está vendo? Então aí foi colocado muito claro o princípio. Ela não foi perdoada porque ela amou o Senhor. Ao contrário. Ela foi muito perdoada e por isso ela ama muito o Senhor. Não está claro aí na expressão? A quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas ela foi perdoada de muito, então ela muito ama. Por isso ele usou a figura 500 denários e 50 denários. Isso também é muito bonito no texto. Vamos terminar com ele aqui, para encerrarmos esse período. Por que o Senhor faz esse contraste? Irmãos, todos os homens são pecadores igualmente. Homens e mulheres, não há diferença do nível de sermos pecadores um ou outro. Todos somos. Mas por que o Senhor colocou isso dessa maneira? Porque para o fariseu, talvez, na avaliação dele, ele fosse alguém que devia 50 denários. Uma dívida pequena, 50 denários é fácil de pagar, são 50 dias de trabalho. Né? Um denário, um dia. Mas 500 denários são 500 dias de trabalho. Então, quem sabe, esse fariseu se considerava um devedor de 50. Mas a mulher, na expressão do Senhor, era uma devedora de 500. Ou seja, a reputação dela não valia nada. O desprezo dela era total naquela sociedade. Ela deve 500 denários. Mas exatamente por causa da visão de quem ela era e do que ela significava aos olhos de outros, então ela entendia que tinha uma dívida de 500 denários. O fariseu, no máximo, de 50 denários. Então o Senhor vai dizer, a quem muito se perdoa, muito ama. Então, meus irmãos, é uma passagem simples, é uma passagem certamente conhecida de todos nós, mas olha esses detalhes que se aplicam ao testemunho do Senhor nela. Que coisa maravilhosa é essa. Como é que o testemunho pode ser provido de cidade em cidade, de aldeia em aldeia? Na medida em que o Senhor encontrar em nós esses elementos que ele encontrou na vida dessa mulher, na devedora de 500 denários. Quando nós pensamos sobre isso, irmãos, diante do nosso Senhor, como nós nos vemos? Nós éramos os que devíamos 50 ou nós éramos os que deviam 500? Quem nós éramos? Porque isso vai determinar o nível de relação de amor com o nosso Senhor Jesus. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu fui criado em um berço evangélico. Eu ouvi o evangelho desde aquelas chamadas escolas dominical. Vamos pensar assim. Talvez alguns de nós aqui tenham essa história. Eu, quando me casei, eu não conhecia nenhuma outra mulher. Só vinha conhecer minha própria mulher. E depois de me casar, eu também não conheci mulher nenhuma. Eu sou um homem de uma só mulher. Quantas coisas para nos orgulharmos, né? Quanto será que nós devemos para o Senhor? 50 denários. Mas será que temos reconhecido que, independentemente da nossa criação, da história que nós vivemos, todos nós éramos devedores de 500 denários? Todos nós. Então, meus amados irmãos, nós precisamos terminar aqui, por causa do nosso tempo. Teremos outro período ainda. Eu gostaria que você fizesse o seu exercício pessoal aí. À frente dessa passagem, é o que eu disse que faríamos no início, você vai ter um outro texto, logo à frente. É a cura do endemoniado de Gadara, o Gerazeno. E Lucas, então, como eu falei, montou esse quadro. Ele colocou o quadro dessa mulher aí, do fariseu, como já vimos, falou sobre o testemunho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e cita em primeiro lugar a Maria Madalena, como sendo uma das mulheres que o serviram, porque ela tem muito a nos dizer sobre o testemunho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não vamos ter tempo para ela hoje, né? A história dela, a relação dela com o Senhor, ela ter sido a primeira pessoa a quem o Senhor se manifestou depois de ressurreto. Meu mestre, Rabone, ela chama o Senhor. E depois a cura do endemoniado gadareno. Quando você combina esses três quadros, você então vê com clareza o que Lucas chama de o testemunho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Tem que haver em nós o que houve nessa mulher chamada a pecadora, que já examinamos. Tem que haver em nós o que houve em Maria Madalena, a que foi curada de 7 demônios, e qual foi a relação dela com o Senhor. E tem que haver em nós o que significou para o endemoniado gadareno a sua relação com o Senhor. Quando tudo termina a história dele, sabe o que ele fala? O Senhor faz menção de partir, entra no barco para voltar para o outro lado, e aquele que for endemoniado quer estar com ele.
A população da cidade teve um prejuízo, os porqueiros tiveram prejuízo, porque aqueles demônios entraram nos porcos, você se lembra? E os porcos se precipitaram no abismo. Então eles falam assim para o Senhor, vai embora, sai daqui. Porque o Senhor já nos deu um prejuízo de 2.000 porcos. Mas o endemoniado diz assim, deixe-me estar contigo. E o Senhor vai dizer assim, não, volta para tua casa e conta aos teus tudo o que Deus te fez. Testemunho. Então, meus irmãos, que o Senhor possa Ele mesmo nos ajudar a entender essas passagens, aplicá-las ao nosso coração, meditar nelas, para que entendamos então o que é que o Senhor tem buscado. Não tem buscado pessoas que vêm à reunião semanalmente, que têm então aí prazer de estar juntos, encontrar um bom ambiente, fraterno, de acolhimento. Isso não é a igreja. O que o Senhor busca na igreja é muito mais do que isso. É que o Senhor nos ajude a vermos essas coisas nos nossos corações. Vamos orar. Senhor, te apresentamos esse tempo de comunhão que tivemos, confiados na bondade do Senhor, de aplicar tua palavra aos nossos corações. Pedimos a ti, ó bendito Espírito Santo, que tu mesmo seja aquele que interprete as Escrituras para nós, aplicando-as nos nossos corações. E, sobretudo, te pedimos, Senhor, que o Senhor limpe-nos de tudo aquilo que compete com o Senhor em nosso ser interior. Dá-nos um coração integral para contigo, Senhor. Esperamos em ti, porque queremos ser transformados de glória em glória na tua própria imagem. Usa a tua palavra para isso, Senhor. Produz na tua igreja um verdadeiro testemunho de quem o Senhor é, do teu nome. Nós te pedimos isso, confiados. Amém.